Feliz sábado, mais uma vez estamos juntos para mais um encontro em nosso canal. Você aí através dos seus equipamentos eletrônicos, através das redes sociais, eu aqui preparado para termos mais um encontro maravilhoso e que Deus nos abençoe. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. E antes da oração, não esqueça aí de compartilhar o nosso canal, se inscrever no nosso canal se você nunca entrou e vamos fazer esse canal que seja uma bênção para a minha vida, para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que Tu nos concedeste, neste momento, estarmos juntos com essas pessoas maravilhosas que nos acompanham em nosso canal para estudarmos e recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos recapitular a lição número 3, que tem como título Para Todas as Gerações. E hoje nós vamos pedir a você que vem comigo na leitura do verso para memorizar que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Leiamos. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Noé encontrou favor, graça aos olhos do Senhor. E você e eu, será que nós encontramos isso também? Diante de Deus, diante do Criador do universo, diante do Criador de todas as coisas. Noé respondia à aliança divina, entregando a vida a Deus e abrindo o coração ao amor de Deus. Que coisa maravilhosa, abrir o coração ao amor de Deus. E, portanto, nós conhecemos a história, Noé e a arca. A arca de Noé, a arca que Noé construiu, era o símbolo do compromisso de Noé em apoiar a aliança. Que aliança? A aliança com a qual ele havia concordado com Deus. E o que aconteceu? Deus o recompensou, salvando Noé e toda a sua família do juízo final do mundo antediluviano através das águas do dilúvio. Houve salvação para Noé e para a sua família, porque ele aceitou a aliança que Deus estabeleceu com ele. Quando o mal atingiu o pico na história desse planeta Terra, naquele momento, naquelas circunstâncias, Deus fez uma intervenção dramática, drasticamente correta naquele momento para evitar que o mal se espalhasse ainda mais no mundo. Mas em meio à destruição, a graça divina encontrou a maneira de nos salvar e dar à humanidade a segunda chance. E é exatamente isso que nós iremos estudar nesta lição que estamos recapitulando. Vamos agora ao tópico número 1, o princípio do pecado. E para entender esse tópico sobre o princípio do pecado, vem comigo na leitura de Gênesis capítulo 6, versículo 5, que nos diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mar continuamente. Que coisa lamentável, né? O pensamento do homem, a intenção. Houve uma corrupção geral do gênero humano. Uma vez que o pecado entrou na humanidade, pelo pecado, a morte e todas as suas consequências, rapidamente o pecado ele foi transformando o mundo em um mundo que era muito bom, passou a ser um mundo extremamente corrompido. Meus queridos, se nós analisarmos, nós tivemos 10 gerações para que se concretizasse o que nós chamamos a corrupção geral do mundo em que nós estamos vivendo. A primeira geração, que foi aquela geração de Adão, o que foi que identificou Adão, sua primeira esposa, sua esposa, melhor dizendo, Eva, o que caracterizou o pecado deles? O temor de Deus. Não o temor como respeito, mas o medo de Deus por causa do pecado. Houve uma desconfiança, o homem já não acreditava em Deus, fugia da presença de Deus. A autojustificação do ser humano marcou o início do que nós chamamos a corrupção geral do gênero humano. Porque assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Essa foi a primeira geração. A segunda geração, que está ali narrada em Gênesis capítulo 4, versículo 8, assassinato e rebelião aberta contra Deus.
foi quando Caim matou o seu irmão Abel. Isso foi um primeiro acontecimento muito triste depois da queda do Jardim do Éden, onde Adão e Eva não esperavam, mas o seu filho primogênito, Caim, que eles certamente depositaram grandes esperanças, matou o seu irmão Abel. Então, essa é a segunda geração. A sétima geração, ela foi marcada pela poligamia e falta de respeito à vida humana. Lameque, duas esposas. Lameque, ela chamou as duas esposas e relatou fatos extremamente degradantes, ele matando as pessoas. É como se ele estivesse ali se gloriando em ter matado as pessoas, aquelas pessoas ali relatando o fato para as suas duas mulheres. E depois nós entramos para a oitava e décima geração, que está ali em Gênesis 6, versículo 2 até o versículo 11. Onde nesse contexto narra que os servos de Deus mesclaram pecado e violência ilimitada. Então o homem foi se tornando violento naturalmente. As mortes, a prostituição, a depravação, tudo foi aumentando assustadoramente até chegar ao limite onde Deus estabeleceu que ali aquela geração não tinha mais como continuar, porque ela era má, porque aquela geração não buscava mais a Deus. Ficou entendido? Vamos recapitular agora a primeira pergunta. Quantas gerações se passaram, considerando que a humanidade se tornou totalmente corrompida? Vamos lá? Letra A, 8 gerações. Letra B, 10 gerações. Quantas gerações se passaram? Vamos lá? Exatamente 10 gerações se passaram para que houvesse uma corrupção generalizada do gênero humano. E no segundo tópico, o título do segundo tópico é Noé. E o texto para nós refletirmos sobre esse segundo tópico se encontra em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Vem comigo na leitura. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Note que o que o texto nos diz aí, que Noé era justo, perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. 3 características marcantes na história desse homem de Deus. Evidentemente, Noé tinha um relacionamento salvífico com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. E se nós quisermos sermos pessoas justas, pessoas que andem retamente e acharmos graça diante de Deus, que sermos relevantes como Noé ele foi, nós devemos ter exatamente um relacionamento com o nosso Deus. E nesse aspecto, Noé, era alguém em quem Deus podia operar milagres, em que Deus podia ser ouvido, em que Deus pudesse encontrar nele uma pessoa em que ele pudesse confiar. Então Deus fez um pacto de aliança com Noé, mas porque Noé era um homem justo, era um homem que andava com Deus, era um homem que buscava ter comunhão com Deus, era um homem do qual Deus poderia determinar determinadas coisas e ele poderia ouvir, absorver, manter uma relação íntima com Deus. E nesse sentido, por essa razão, o Senhor foi capaz de usar Noé para cumprir os seus propósitos. E por isso Pedro, no Novo Testamento, o chamou, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e Noé como pregoador da justiça. Veja que coisa maravilhosa. Ele era um missionário, ele era um pregador, ele era um instrumento nas mãos de Deus para pregar a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É Deus fazer em nós o que não é possível nós fazermos por nós mesmos. O que é que Deus ele pode fazer por nós? Nos salvar. E essa mensagem ela precisa ser anunciada, essa mensagem ela precisa ser apresentada. E um canal que Deus tem para salvar essa humanidade é usar o ser humano como instrumento seu para anunciar a sua justiça. E nesse contexto, Noé ele se predispôs a ser um pregador da justiça de Deus. Noé, porém, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 8, que Noé achou graça aos olhos de Deus. Veja que coisa maravilhosa, que nós também possamos achar graça aos olhos de Deus, para que Deus nos use como instrumentos seus para ajudar a libertar as pessoas que estão aí no mundo de pecado. Vamos agora à segunda pergunta. Como Gênesis 6:8 nos ajuda a entender o relacionamento entre Noé e o Senhor. Assinale a alternativa correta. Letra A. Era um relacionamento fundamentado na graça.
Letra B, era um relacionamento de igual para igual, já que Noé era perfeito. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Exatamente, letra A. Noé tinha os seus defeitos? Tinha, mas ele fundamentou o seu relacionamento com Deus na graça de Deus, porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. E Noé, ele conseguiu alcançar a graça diante de Deus. E o fundamento do seu relacionamento foi a graça de Deus. Vamos agora ao terceiro tópico, aliança com Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Vem comigo na leitura. Mas com vocês estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Nesse verso que nós acabamos de ler, temos o fundamento da aliança bíblica em que Deus ele fez com a humanidade. Deus e o homem entraram em um acordo. Qual foi um acordo? Olha, eu tenho a salvação para você, eu quero preservar a sua vida, e a única coisa, Noé, que você tem que fazer é aceitar. E Noé prontamente o quê? Aceitou. E Noé se transformou em um instrumento nas mãos de Deus para que Deus pudesse preservar a matriz que seria a representação da raça humana após o dilúvio. Simplesmente Noé, ele aceitou o chamado de Deus. E, portanto, ao estabelecer sua aliança com Noé, Deus novamente mostrou a sua graça. Ele demonstrou que estava disposto a salvar o ser humano dos resultados do seu pecado. E nesse sentido, assim como o marinheiro joga um salva-vidas a um náufrago, Deus ajudou Noé, fazendo um pacto com ele. Se ele obedecesse, faça uma arca e você entre nela e salvarei você e sua família. Vocês entenderam? É como se a sociedade humana estivesse se afogando e de repente Deus ele resgatou um homem. Ele tirou aquele homem, jogou um bote salva-vidas e dizer, olha, se você aceitar, eu vou resgatar você e sua família. E Noé, ele aceitou e foi salvo ele e a família dele. Mas isso também estava estendido a todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus deu um período de 120 anos para que Noé anunciasse a justiça de Deus, anunciasse a graça de Deus. E as pessoas não aceitaram. E por isso que aquela geração inteira foi morta. Por causa de quê? De não aceitar aquilo que Deus estava estabelecendo, um pacto de aliança de Deus para a salvação da humanidade. E apenas Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras aceitaram esse pacto de aliança. Vem comigo agora na pergunta de número 3. Em Gênesis 6, versículo 18, qual o fundamento da aliança bíblica que Deus fez com a humanidade? Assinale a alternativa correta. Letra A, Deus e os homens entraram em acordo. Letra B, Deus e o homem não entraram em acordo. Qual a alternativa correta? Parou? Pensou? Letra A, Deus e o homem entraram em acordo. E qual foi o acordo? Eu ofereço para você perdão, salvação, resgate, a graça divina para você, Noé. E Noé, ele aceitou. Esse foi o pacto, esse foi o acordo. Vamos agora ao quarto tópico, o sinal do arco-íris. Em Gênesis capítulo 9, versículo 12 e 13, vem comigo na leitura. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Veja que coisa importante, né? O Senhor disse que eu usaria um arco-íris como um sinal, como um símbolo de aliança, né? Depois do dilúvio. O arco-íris é utilizado por movimentos, por bandas de rock, por tantas pessoas, mas o verdadeiro significado de um arco-íris está aqui, que Deus estava estabelecendo uma aliança com o seu, não apenas com aqueles que foram chamados por ele. É diferente daquela aliança estabelecida com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, mas foi uma aliança com toda a humanidade, que toda vez que aparecesse o arco-íris no céu, todos deveriam lembrar que um dia uma geração foi destruída nesse mundo, mas que Deus jamais voltaria a destruir esse mundo com água. E toda vez que eu estou viajando e estou ali no carro e olho um arco-íris, eu lembro desse pacto, dessa aliança que Deus ele fez.
né, comigo e contigo. E, meus queridos, é muito interessante que ele tenha usado a palavra aliança aqui, pois neste caso, a aliança difere de como é usada em outras partes, né, conforme nós já falamos. Diferentemente da aliança que Deus estabeleceu com Adão, com Abraão, com Noé, com Abraão, com Moisés, não há outra obrigação específica da parte de quem se beneficia dessa aliança. Não, Deus, ele indiscriminadamente, ele colocou uma aliança para toda a humanidade, dizendo que ele estava fazendo um pacto, que o mundo não seria mais destruído com água. E toda vez, volta a dizer que você olhar um arco-íris no céu, em que pese toda a beleza do arco-íris, mas você se lembre de uma coisa, que Deus está te dando uma oportunidade. Vamos agora à quarta pergunta. De acordo com Deus, por que o arco-íris seria um símbolo? Vamos lá? Primeira letra A agora, para a gente tentar refletir sobre essa pergunta. Por que o Senhor aceitaria a diversidade vista nas cores do arco-íris? Letra B. Porque ele se lembraria da sua aliança de salvação? Qual a resposta correta? Vem comigo na resposta, vamos lá? Letra B, porque ele se lembraria de sua aliança de salvação. Vem comigo agora, o último tópico da lição da escola sabatina. Aguenta mais um pouquinho aí, vamos comigo. Ficou somente Noé. Esse tópico é muito importante. Eu chamo você agora para esse texto bíblico. Vem comigo na leitura, Gênesis capítulo 7, versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejavam, e as aves dos céus foram extintas da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Nesse texto que nós acabamos de ler, encontra a primeira menção do conceito de remanescente nas Escrituras. O que seria remanescente? Seria a parte que restou, a parte que ficou. E de onde é que nós extraímos essa palavra remanescente com base nesse texto? A palavra traduzida como ficou vem de outras palavras cuja forma radical são usadas muitas vezes no Antigo Testamento para transmitir exatamente a ideia de remanescente. E, meus queridos, Deus julgou o mundo antediluviano e o condenou a ser destruído. Por causa de quê? Por causa da maldade. Mas ele fez um pacto com o remanescente, aqueles que estavam dispostos a ouvir a Deus e ser o pregoeiro da justiça. Quem era o pregoeiro da justiça? Noé. Deus fez um pacto com Noé e com todos aqueles que desejavam aceitar. Quem aceitou? Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Outras pessoas não aceitaram esse pacto que Deus estabeleceu. E diante de tantas pessoas que existiam naquele tempo, ficou apenas, essa palavra ficou, exatamente aparece como remanescente. Noé e sua família foi o remanescente ali que Deus escolheu e que escolheu Deus naturalmente. E assim, mais uma vez, Deus está julgando o mundo. Seu pacto permanece aberto a qualquer um que queira aceitar o seu pacto. Ainda que há um pequeno rebanho, um remanescente fiel. E na história desse mundo, nós temos 7 bilhões de habitantes. Infelizmente, pelo andar da carruagem e pela leitura que nós fizemos em toda a história do mundo, naquele tempo do dilúvio, um remanescente escapou, Noé e sua família. E nesse tempo, quantos estão dispostos a aceitar o pacto de Deus? Apenas o remanescente, e que eu e você possamos fazer parte desse remanescente. Eles não são melhores, esse remanescente, quem escolhe, quem deseja, quem entrega a vida a Deus, quem faz esse pacto, não são melhores do que as outras pessoas. Apenas eles amam a Deus e aceitam a sua graça. Eu e você, nós estamos dispostos a fazer parte desse pacto. Que Deus nos abençoe. Que Ele possa, através do Espírito Santo, tocar em nosso coração para que nós possamos fazer parte desse remanescente da história final deste mundo. Convido você agora para a última pergunta. Quinta pergunta. Qual a tradução
da palavra ficou usada muitas vezes no Antigo Testamento. Assinale a alternativa correta. Letra A, displicente. Letra B, remanescente. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente, remanescente. É o que significa, é o que Deus efetivamente Ele vai salvar. É aqueles que entregarem a sua vida de todo o coração e aceitarem o pacto da aliança. Meus queridos, mais uma vez foi uma grande alegria, um prazer estar com você. Dizendo que assim como Noé fez um pacto com Deus, aceitou a aliança. E de Noé saiu o remanescente que salvaria esse mundo, que eu e você, nós possamos aceitar esse pacto, que eu e você possamos entregar a nossa vida a Deus, confiar nele inteiramente. E assim como Noé, nós possamos sermos, neste mundo escuro de erro, pecado e morte, mensageiros da justiça de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Te pedimos que Tu abençoe os nossos queridos amigos e amigas que estão neste momento nos acompanhando. Abençoe a vida dele, o trabalho, a história dele, a saúde de cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém.